Capítulo 33. A felicidade. Quando o alvorecer enfim assinalava em toda parte o reinício, houve quem se mantivesse no leito, resistindo às tarefas diárias. Houve quem perambulasse à procura de novidades. Outros, que já possuíam metas, seguiam-nas por imposição. Mas uma pessoa, em especial, preparava-se desde o despertar para um inesquecível reencontro. Cuidou para que ninguém notasse a sua ausência nas tarefas incompletas ou providências tardias. Após a comida, banhou-se em águas tépidas e perfumosas, alinhou as vestes, as madeixas, e enquanto adornava-se, percebeu que em seu semblante, vez por outra, rompia um lindo sorriso. Lembrou-se de uma poesia que há muito a sensibilizara. Ó, sorriso vespertino! Abandonou-me ainda menino, no entanto, vem agora mostrar-me por fora o que guardo aqui dentro, entre o extremo e o centro. No peito dorido, cá escondido, um coração. Estou amando, então fico rimando. Adeus, incredulidade. Olá, felicidade. Lucélia, vendo o primor com que se arrumava, divertida, tagarelou. Pobre coitado, não terá chances ao vê-la assim. Irá se apaixonar, sem dúvida. Do que está falando, Lucélia? Acaso está escrito em minha testa que vou ao encontro? Resta-lhe alguma dúvida da evidência? Leandra ajoelhou-se ao lado da amiga, acomodada na cadeira de quarto. Mas sempre me arrumo, o que há de diferente? Esse seu sorriso, um viço novo que tenta conter sem êxito. Está apaixonada, não está? Arrematou a amiga. Levantou-se rapidamente, fechando a porta para voltar à mesma posição. Promete que não comentará com mais ninguém? Vendo Lucélia concordar, continuou. Nunca me senti assim por ninguém. Não sei o que fazer com tanta alegria, Lucélia. Se alguém me visse por dentro, encontraria uma criança saltitando, eufórica. O que faço para me aquietar? Por que precisa se aquietar? Viva esse sentimento. Isso é amor, sua boba. Tenho medo de me decepcionar. E, além disso, ele ainda não se declarou. Expressou isso cismando. Leandra, a gente percebe quando eles estão apaixonados. Você é linda, inteligente e cobiçada. Só mesmo um bufão para não querer. A jovem riu dos modos da amiga. Obrigada, amiga. Acontece que eu não estou buscando alguém que me queira, mas amor. Preciso me sentir verdadeiramente amada, Lucélia. Só tenho um problema. Qual? Indagou Lucélia. Não tive coragem de dizer a ele que moro num cabaré. Por quê? Acho que ele não aceitaria? Não sei, ele me trata como uma dama. É um rapaz muito educado, pretende voltar a Cádiz, onde mora com a família. Como iria me apresentar aos seus pais? Essa é Leandra, uma dançarina de cabaré? Mas ele não precisa dizer isso aos seus pais, e se ele a ama, irá aceitá-la a horas. Lucélia, eu não sou mais uma donzela, e para os moços isso é condição para querer compromisso. Vai pensar que sou uma rameira. Ora veja, logo você está aflita com isso? Você que sempre passou para todas nós que o nosso valor está acima dessas convenções. E especialmente você, Leandra, que não se prostituiu. Nunca cobrou para ficar com um homem, só teve Gomes, não foi? A jovem apoiou-se no beiral da janela. O ar do quarto parecia não lhe bastar. Como me arrependo disso agora. Fui me envolver com um homem que pensa ser meu dono. Ainda ontem tivemos uma discussão. Ele está desconfiado que eu tenha outra pessoa. Lucélia aproximou-se de Leandra, afagou-lhe suavemente o ombro e recomendou. Não deixe que ele descubra, ao menos enquanto você não se acertar com esse rapaz. Já vi Gomes fazer coisas que me assustaram bastante. Ele é agressivo. Eu sei, às vezes ele me dá medo. Mas agora, cadê o sorriso que estava aqui? Lucélia disse isso envolvendo a amiga. Você vai ser feliz, Leandra, não tenha medo. As amigas dividiram um abraço e desceram pelas escadarias rindo das promessas que o dia lhes fazia. Na Plaza Menor, muitos toureiros se colocavam em posição de apresentar-se. Era um desfile inaugural para as apresentações oficiais das ganaderias. Nota número 20. Criadores de gado. Haveria, logo após o desfile, La Novilhada del Pueblo. As ruas estavam em polvorosa em razão das fiestas vindouras. Leandra, antes de sair do cabaré,
Cautelosa, averigou se Gomes estaria em casa, aguardando que ele saísse para ir ao encontro marcado em seguida. Estava alegre demais para perceber um vulto se esquivando nos arbustos da ruela, no momento em que atravessou os umbrais da porta. Seguiu margeando a calçada, desviando-se dos transeuntes para ganhar tempo. Fez a transversal da rua principal e alcançou a plaza em um quarto de hora. Combinara com Rodrigo que se encontrariam nos fundos da plaza, na porta arcada por onde ingressavam os artistas dos dias de espetáculo. Antes de fazer a volta pela plaza, parou por alguns instantes, olhou para trás e viu uma grossa multidão, no sentido contrário ao seu. Por alguns instantes, teve a forte impressão de que saltariam grandes olhos incisivos da massa popular, e sentiu-se perseguida. Ficou um tempo observando e nada viu. Cismou: estou imaginando coisas. Deixou o lenço que cobriu seus cabelos e as madeixas escorrerem até o ombro. Suspirou contente, antevendo o momento de encontrar-se com Rodrigo. Na véspera, ele insistira para que viesse. Parecia querer dizer-lhe algo. Ao menos foi assim que ela recebeu a tenacidade que o apelo era revestido. Encontrou-o apoiado nas paredes do arenal com suas sapatilhas pretas. Estava vestido como um típico bandarilheiros, com chatequia de lantejoulas prateadas que enfeitavam também a taleguia, e trazia nas mãos, contorcido pela ansiedade, um sombreiro de 3 picos. Avistando-a, correu ao seu encontro e a abraçou fortemente. Tive medo que não viesse. Ela sorriu para ele, surpresa com tamanha demonstração de afeto, e falou: eu lhe disse que viria. Preciso saber aonde encontrá-la, e se lhe acontecesse algo, talvez perdêssemos contato para sempre. Não diga isso, Rodrigo, nada irá me acontecer. Ele olhou firmemente para o seu semblante, abriu um alvo sorriso e disse-lhe ternamente: nem sei se mereço uma moça tão hermosa. Mas se você corresponde aos meus sentimentos, quero lhe propor compromisso. A jovem, que estava intimamente exultante e desejosa de que lhe falasse mais, inquiriu: para saber se é correspondido, terá que dizer dos seus sentimentos primeiro. Rodrigo a reteve nos braços e, desconcertado, disse-lhe: amo você, Leandra. Nunca senti por ninguém o que sinto por ti. Não há um só minuto do dia que eu não pense em você. Vejo em pensamento seu rosto, seus modos, sua voz. Quero tê-la para sempre ao meu lado. É o que sinto. Ela pensou em lhe dizer a verdade sobre si, antes de selar o compromisso, mas era tanta admiração que jorrava naquelas palavras, no brilho de seus olhos, que não quis arriscar o encantamento com a dureza da revelação. Calou-se, e antes de confessar-se, fechou os olhos levemente. Foi o que bastou para que ele tocasse os lábios nos seus. A respiração de ambos estava em sincronia. Um bem-estar indescritível envolveu o casal, fazendo-a concluir: todos os seus sentimentos são correspondidos, Rodrigo, todos. Ele a ergueu nos braços, fez um rodopio e beijou-lhe repetidas vezes nos lábios, demonstrando na reiteração o quanto ansiava por aquele momento. Atrás da coluna da cancela, Gomes observava toda a cena e teve ímpetos de ir até lá e desfazer toda a farsa, revelando o que o cavaleiro não sabia, que estava proferindo juras de amor a uma meretriz. Conteve-se por oportunismo, aguardou o momento em que se despediram, observou com frieza quando a jovem passou por si e escondeu-se. Queria saber quem era o par romântico de Leandra. Foi até o pátio, seguiu o moço até um grupo de novilheiros que aguardavam a vez, e percebendo que o cumprimentaram, inquiriu com simulado desinteresse: Buenas tardes, conhece aquele bandarilheiro, Rodrigo? Isso mesmo, não tive certeza se era ele. Passou tão depressa que nem pude lhe entregar um aviso. Sabe como posso encontrá-lo? Claro, ele vem todas as tardes treinar, informou um integrante do grupo. Riu com os olhos e despediu-se, num aceno de chapéu. Graças, cavalheiros. Capítulo 34. A amizade. Na tarde seguinte, Gomes estava à espera de Rodrigo. Esteve intimamente inquieto, estabelecendo uma estratégia para pôr fim aos planos de Leandra. Estava obstinado a despi-la da posição de boa moça, sem, contudo, deixar evidente o seu despeito. Avistando-o, ficou observando enquanto treinava.
Analisava pelos modos, fazendo conjecturas sobre o seu caráter. Rodrigo demonstrava ser querido pelos companheiros e equipe, mas quando as coisas não davam certo, esbravejava, perdendo a ascendência sobre os demais. Demonstrava, nessas ocasiões, sofrer de demasiada austeridade. Traçou um paralelo dessa faceta de personalidade com a situação que o incomodava e pensou: ele é exigente com os colegas. Não aceitará ser enganado por ela, que certamente não teve a coragem de lhe dizer a verdade como fez comigo. No término do treinamento, aproximou-se dos trabalhadores e tentou ser simpático com Rodrigo. Muito boa a apresentação. Você treina há muito tempo? Há uns 2 anos. Qual seu nome? José Ramires. E o seu? Rodrigo Munhoz. Prazer, somos colegas de profissão. Sou rehoneador, mas por força das proibições praticava só no aras em que trabalhava. Sério? Você está sem trabalho? Sim, estou procurando atividade. Estamos precisando de alguém para cuidar dos cavalos. Gostaria de conversar com o nosso coordenador? Claro que sim. Rodrigo encaminhou Gomes, que teve êxito na entrevista. As apresentações começariam e o tratador de cavalos da ganaderia ficara enfermo. Iniciou-se assim a convivência de ambos. O rehoneador aos poucos foi ganhando a confiança de todos. Naquela semana, demonstrando sua capacidade com os cavalos e com La Lídia. Nota: corrida de touros. No fim da tarde, os toureiros tinham por hábito frequentar uma taberna e consumiam muito vinho com tapas, riam das peleias do dia e falavam de seus casos amorosos. Gomes começou a fazer parte do pequeno grupo. Era muito bom com as troças, fazendo com que todos rissem. Aproveitando-se da descontração dos colegas, que já iam embriagados a certa altura da noite, começou a sondá-los sobre as sevilhanas. Cada um contava uma historieta e riam-se todos, até que Ramon soltou uma revelação. Rodrigo não diz nada porque está enamorado. Aliás, por uma muchacha muito garbosa. Todos riram, enquanto Rodrigo fechou o senho. Prefiro que não falem dela como falam das outras mulheres. Estou comprometido. Gomes sentiu uma pontada no peito que lhe abateu o ânimo. Percebeu a boca amargar com a bebida. Refez-se da expressão de desgosto e aproveitou-se. Você é tão novo, pretende se enlaçar? Sim, assim que acabar as touradas, falarei com a tia dela e lhe pedirei em compromisso. Quero me casar com Leandra. Não posso perder essa moça. Ela é doce, suave, tem todos os predicados que busco numa mulher. O rehoneador engasgou-se. Tia, soltou uma gargalhada, despertando até os mais embriagados. Desculpe-me, acho que bebi demais. Ela não tem pai? Remendou o gracejo com dissimulada seriedade. Não, ela é sozinha e mora com a tia. Ah, entendi. Sentiu-se satisfeito em conferir a mentira com a qual ela descrevia a sua vida. Sabia que não teria firmeza de se apresentar tal qual era, abrindo-lhe assim a oportunidade perfeita para descrevê-la em breve, com maior entonação e conveniência. Pretendia realçar a incongruência como quem desenha em caricatura, desfazendo aquela situação patética de um belo amor juvenil. Capítulo 35. A véspera. No sábado, pela manhã, o sol se comprazia no levante, e o jovem casal desfrutava da convivência amorosa. Partiram para um passeio em prados verdejantes e se dispuseram a conhecer melhor um ao outro. Sentaram-se à beira de um vale e observavam os olivais, que se envolviam pela generosa luz do dia. Toda a vista ganhava maior formosura, porque seus olhos alegres sabiam extrair dos quadros a vivacidade e a louçania. Em dado momento, Leandra repousou a cabeça sobre os ombros de Rodrigo e disse-lhe afetuosa: há muito não desfruto de tanta leveza de espírito. Sinto-me muito bem ao seu lado, Rodrigo. Estava a pensar a mesma coisa. No instante em que a vi pela primeira vez, sabia que entre nós seria diferente. Você é moça para casamento. Ela ergueu a cabeça e olhou para ele, que estava concentrado nas próprias palavras. Descansou os olhos no firmamento e voltou a fixá-lo, propondo-lhe: após a sua apresentação de domingo, quero conversar com você. Percebendo a seriedade dela, replicou:
Diga agora do que se trata. Por favor, compreenda, não direi nada antes de amanhã. Você precisa concentrar-se em sua apresentação. Vendo sua curiosidade exagerada, concluiu, para despistá-lo: eu preciso conversar com a minha tia sobre nós. Ainda não disse nada para ela? Sondou ele desanimado. Achei que já tivesse preparado os ânimos dela para a minha proposta. Leandra apanhou um talinho de grama e ficou roçando com os dedos, denotando certa ansiedade. Ficou introspectiva por alguns segundos, que ele soube esperar. Depois lhe disse: Rodrigo, preciso lhe perguntar uma coisa. Qual é o tamanho do seu amor por mim? Acredita que venceria qualquer obstáculo para estar ao meu lado? Depositou seus olhos expressivos nos dele. Claro que sim, meu amor. Por você venceria o mundo. Mas por que pergunta isso? Acha que sua tia se oporá à nossa união? Não temo por isso. Tenho medo da sua reação ao conhecer a minha casa. Seus olhos encheram-se de pesar. O rapaz a abraçou complacente, imaginando que estivesse fazendo referência à sua posição social, e foi ao seu socorro. Saiba que minha família também é bastante humilde. Meus recursos materiais não são dos melhores, mas sou um lutador, Leandra. Vou lhe dar uma vida digna. Conduziu o rosto dela delicadamente para junto do seu e sussurrou: Você é a mulher da minha vida. Não importa de que família venha ou sua condição, seremos felizes juntos. Vendo-a confortada com as suas palavras, admirou suas belas e doces feições. Sentiu-se envolver por uma onda elevada de paz e ternura. Beijou os lábios de sua amada com ardor, transmitindo-lhe no gesto a grandeza de seus propósitos e a elevada estima. A jovem sentiu-se mais tranquila, retribuindo ao carinho. Estavam envoltos num ralo de luz, em que ocorria uma sutil permuta energética de partículas invisíveis aos olhos humanos. A luz que emanava da moça ganhava mais tonalidade própria, enriquecendo-se das características predominantes no universo feminino, e, no rapaz, o mesmo processo se desenrolava. E as mínimas partículas se juntavam àquelas do universo masculino. Logo após, essas ondas misturavam-se, proporcionando um equilíbrio energético aos companheiros, causando a sensação de um imenso bem-estar. Assim se processa a permuta energética dos parceiros amorosos, que estagiam na esfera evolutiva de nosso planeta. É desse modo que muitos homens e mulheres encontram maior equilíbrio emocional, ao constituírem matrimônio por laços de amor. Conforme avançamos em evolução, no transcorrer das sucessivas vidas e na transitoriedade dos papéis, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino se desenvolve no íntimo de cada indivíduo, que, vencendo as imposições das tendências sensuais, alcança o regozijo de ter as características de cada sexo em equilíbrio no próprio espírito. Sublimam-se os relacionamentos amorosos, reconhecendo-se todos os seres como irmãos. Daí a expressão nem tão correta de que os anjos não têm sexo. Em verdade, durante as múltiplas reencarnações, estagiaram em ambos os sexos e galgaram em patamar em que não há predominância de características, manifestando-se ambas em perfeito equilíbrio no mesmo ser. Se o equilíbrio é estabelecido na permuta energética amorosa, o desequilíbrio obedece à mesma lógica, só que inversa. O desequilíbrio é percebido tanto nas relações sexuais sem amor, em que a permuta energética é feita conforme a natureza dos sentimentos envolvidos, quanto nos rompimentos traumáticos das relações amorosas, em que o cônjuge preterido, deixado à mercê da privação energética, pode não suportar emocionalmente a dor moral, desencadeando condutas exageradas e malefícios, inclusive psicossomáticos. Após a troca de carícias, divagaram sobre o futuro, prometeram-se e compartilharam sonhos, que pareciam se formar sobre os pomares do vale, numa imensa tela projetiva. E cada um a seu modo estampava delicadamente em narrativas as cores e formas daquele tempo remoto. Ela o deixou na plaza para o treino derradeiro, deu-lhe um beijo de despedida. Rodrigo, segurando sua mão, indagou apreensivo: Não virá me ver amanhã? Meu amor, se não se importar, gostaria de vê-lo após o espetáculo.
Fico apreensiva com as touradas. Confesso que preferiria que tivesse um ofício menos arriscado. Ele estava contrariado, mas não queria ser firme demais com ela e ponderou. Ao menos virá me desejar boa sorte? Claro que sim. A que horas será a sua apresentação? Às 5 horas da tarde. Então poderíamos almoçar juntos. Ficamos o tempo que puder. O que acha? Sugeriu, oferecendo-lhe um largo sorriso. Ótimo. Esperarei por você no mesmo lugar. Ele a levou para trás de uma árvore secular para beijá-la longe da vista dos transeuntes. Gomes estava atravessando a rua do Arenal e, vendo-os, recostou-se numa diligência estacionada. Sentiu o ódio tomar-lhe a mente, estreitando assim os laços perispirituais com Latifa, que também os observava, dizendo-lhe: eles vão ficar juntos se você não fizer alguma coisa. Aquela falsa vai ser feliz e você, que foi traído, vai ficar sozinho. Ela dizia aquelas afirmativas e ficava observando a reação dele. Gomes cerrou os dentes e cobriu a boca com a mão, assumindo postura reflexiva, como se precisasse responder ao estímulo mental e estivesse escolhendo a melhor solução. Ela persistia. Viu como ela beija o outro? Você nunca teve o amor dela, ela só te usou. Da sua mente enfermiça partiam emanações escuras que envenenavam a mente do reroneador, turvando-lhe o raciocínio, deixando-o mais passional. Além disso, é bem capaz que eles se casem e fiquem com a fazenda do seu pai. Vão tirar tudo o que é seu por direito. Gomes, furioso, arrancou o chapéu, expirou Leandra ir embora e aproximou-se de Rodrigo. Rodrigo, chamou o ofegante, preciso saber de uma coisa. Olá, Ramírez, o que pretende saber? Essa moça que acaba de deixá-lo é a sua futura noiva? Sim, é Leandra. Por quê? Conhece-a? É sobre isso que preciso lhe falar. Tem alguns minutos? Tenho treino agora, mas me diga do que se trata. Não posso falar assim, amigo. Podemos conversar logo após? Eu espero você terminar. Gomes imprimiu na voz uma dissimulada prudência. Está bem, mas está me deixando apreensivo. Acalme-se, eu explicarei tudo depois. Espero por você na taberna. Disse isso e se virou, retirando-se enquanto acenava. Daqui 1 hora na taberna, confirmou o toureiro em alta voz. Gomes foi até a Casa das Acácias para saber da programação noturna. Pegou um dos cartazes feitos por Leandra, enrolou e voltou para a taberna. Pediu um jarro de vinho que veio no recipiente de barro. Deu um gole e saboreou lentamente. Foi construindo as palavras com as quais iria revelar o plano, arquitetando os trejeitos para transparecer ao amigo recente uma lealdade que não lhe conferia. Vendo Rodrigo adentrar no recinto esbaforido, ajeitou-se na banqueta e pediu uma caneca para beberem. Mostrou-lhe o assento e foi incisivo. Relutei um pouco em lhe dizer tudo o que vou revelar. Sugiro que beba um trago para receber as notícias de que sou portador. Rodrigo aceitou a bebida, sorveu-a e, sem lhe tirar os olhos, insistiu. Diga logo, estou aflito com tanto mistério. Como cavalheiro, me compadeço de sua desonra e não posso permitir que você seja enganado. Veja esse cartaz. O rapaz arrancou a folha da mão do reroneador e olhou sem entender. O que é isso? Sou iletrado, não compreendo. Essa é a casa de Leandra. Ela dança lá todas as noites. Rodrigo o agarrou pelas lapelas do casaco. O que está insinuando, seu trasto? Quer difamar minha noiva? Me solte agora, seu ninhato. Estou a te ajudar, não vê? Não é comigo que deve bradar. Se duvidas de mim, eu lhe mostro. Rodrigo levantou-se, empurrando as cadeiras. Então me mostre agora. Senta, vai ter que esperar a noite. Se for lá agora, não saberá a verdade. Fez uma pausa, aguardando que Rodrigo retomasse o assento e prosseguiu. Se ela está te enganando a tempo, não é burra e inventará uma desculpa qualquer. Terá que ver com os próprios olhos. Beba, eu te contarei detalhes se quiser. Rodrigo não queria aceitar aquela verdade. Teve ímpetos de surrar o difamador, mas diante das provas que lhe prometia apresentar e não podendo apurar os fatos de outra maneira, cedeu à imposição das circunstâncias.
Começou a beber numa tentativa de arrancar de si a dor que despontava impiedosa em seu peito. Lembrou-se da moça dizendo que queria conversar com ele após as touradas do domingo. Suas suspeitas foram ganhando em força. Voltou no tempo às ocasiões em que se ofereceu para acompanhá-la até em casa, e que ela recusou. A suavidade do amor de horas atrás foi se transformando em revolta. Como ondas imensas crescem diante de um abalo sísmico, invadindo as terras antes seguras. O íntimo do rapaz foi sendo inundado por um mar de angústia e pesar, e ele sorvia o calmante, agarrando-se às tábuas paupérrimas dos destroços do seu amor, que antes lhe parecia tão forte e magnânimo, tentando com isso sedar os sentidos e salvar-se da turbulência, alcançando as areias alvas e movediças dos entorpecentes. Saíram da taberna e Gomes tentou fazê-lo recobrar o ânimo abatido. Estava embriagado, levou-o para o quarto da pensão e lhe impôs um banho. Vamos, não é homem para encarar os fatos? Não queria me bater? Levante-se agora, vou fazer-lhe o que eu lhe prometi. Horas depois, desperto de uma sonolência angustiante, Rodrigo sentia a cabeça pesar e as pernas fraquejavam, mas queria saber da verdade sobre Leandra. Vestiu-se e seguiu Gomes até a casa das acácias. Antes de seguirem, contudo, Gomes o empurrou contra a parede e afirmou: não quero saber de escândalos. Conheço a dona da casa e não vou admitir que lhe cause prejuízos. A condição para que eu o leve até lá é que veja o que tem que ver e deixe para falar com ela fora dali. Ficou esperando que ele se comprometesse. Está bem, vou me conter. Então vamos. Vai começar a apresentação. Não quero que perca nenhum detalhe. Se Rodrigo não estivesse tão atordoado com a ressaca, poderia ver o sorriso enigmático que despontou na face de seu condutor. Chegaram à casa das Acácia e buscaram uma posição mais reservada. Gomes apagou a vela que iluminava a mesa e se dispuseram a esperar. Rodrigo trazia o semblante pálido, os cabelos desgrenhados, as mãos estavam gélidas pela ansiedade. Iniciada a dança, no momento em que Leandra entrou em cena, o moço fez menção de levantar-se. Gomes o agarrou pelo braço e ditou: nem pense nisso, veja. O toureiro aquietou-se e, assistindo ao espetáculo, notou que Leandra estava maquiada, com uma roupa provocante, muito diferente da moça doce que pretendia desposar. Ouviu aqueles homens gritarem o nome dela numa desenfreada manifestação de desejo. Ela sorria e apresentava-se com primor. Sentiu grossas lágrimas a escorrerem pelo rosto, que enxugava com persistência. Quero ir embora daqui, Ramírez. Espere um pouco, não quero que ela o veja. No término daquela música, em que a dançarina trocaria a indumentária, eles se levantaram e saíram. Gomes aproveitou-se do desalento de Rodrigo e troçou: você me deve desculpas por duvidar de mim. O toureiro estava calado. A dor se abatera sob ele de tal forma que perdera a vontade. A cabeça lhe doía sobremaneira e balbuciou: desculpe-me, foi um tolo. Você não teria motivos para mentir, mas agora preciso adormecer. Sinto-me fraco e confuso. Vamos, faço-lhe companhia até a pensão. O silêncio insistia em acompanhá-los. Gomes estava ansioso para saber o desfecho daquela história, mas receava demonstrar sua curiosidade. Então sugeriu: amanhã passo para conversarmos, se quiser. Rodrigo apoiou-se nele ao despedir-se e confessou: estou desesperado, não sei o que farei com essa dor. O rehoneador agarrou em seus ombros e disse firmemente: esquecerá essa mulher, ela não merece o seu amor. Amanhã será o seu grande dia, toureiro. Descanse e recomponha-se. Está bem, vou tentar dormir. Entrou no quarto, deitou-se, apoiou o braço na testa e ficou encarando o teto, rememorando cada cena vivida naquele cabaré, até, por fim, adormecer.